Catherine Bigelow não só foi a única mulher a vencer a categoria de melhor direção, como logo de cara ela já desconstruiu aquela ideia de que mulheres supostamente não teriam habilidade para conduzir histórias com temáticas áridas, como a guerra, por exemplo. Acreditem, tem gente que pensa isso. O filme foi o grande vencedor da noite no Oscar daquele ano, já que das 9 indicações que teve, levou para casa 6 delas. Além de melhor direção, também ganhou melhor filme, melhor edição, melhor roteiro original, melhor som e melhor edição de som. And the winner is Catherine Bigelow! A guerra é uma droga. Com essa citação do Chris Hedges, um correspondente do New York Times, Guerra ao Terror já começa colocando o espectador no cerne da coisa toda, dentro daquele ambiente de constante ameaça e tensão. O filme tem roteiro assinado pelo Mark Boal, que trouxe à tona toda a sua experiência de jornalista quando ele esteve no Iraque, cobrindo a guerra e acompanhando o dia a dia dos soldados especialistas no desarmamento de bombas. Segundo a diretora, o seu objetivo de contar essa história centrada nesses personagens era de humanizar pessoas que, na opinião dela, têm o trabalho mais difícil do mundo, além de adotar um ponto de vista que pudesse colocar o público nas botas dos soldados. Uma das maiores dificuldades de realizar um trabalho como esse foi falar de uma questão que ainda estava em pleno curso naquele momento, de uma história acontecendo praticamente em tempo real, sem uma perspectiva histórica para se embasar. A título de curiosidade, esse foi o filme com menor arrecadação a ganhar um Oscar de melhor filme na história da premiação. Ele custou cerca de 11 milhões de dólares e arrecadou nos Estados Unidos mais ou menos 15. Enquanto seu concorrente direto naquele ano era o Avatar, que custou cerca de 230 milhões e arrecadou 2 bilhões. E até hoje está no top 5 das maiores bilheterias da história do cinema. O título original do filme, The Hurt Locker, está relacionado a um trauma físico, de estar por muitas vezes muito próximo de uma explosão ensurdecedora. É como se o ruído causasse uma sensação de estar preso dentro de uma dor paralisante. E uma estética que se aproxima muito de um aspecto documental, a obra ainda tem uma edição entrecortada e bastante ágil que faz a gente não saber para onde a gente direciona nosso olhar, o que acaba causando mais tensão e ansiedade. Falando um pouco da construção dos personagens, a gente pode enxergar os 3 soldados principais como a faceta de um mesmo homem. Tem o Sargento James, que é destemido, rústico, vai direto ao ponto e enxerga toda aquela experiência, aquela situação de uma maneira bastante diferenciada e até um pouco aventureira. Tem o Sanborn, que é profissional, responsável, tem uma visão mais pragmática das coisas, ele segue à risca o protocolo e ele não vê a hora de tudo aquilo acabar para ele poder voltar para casa. E por fim a gente tem o Eldridge, que demonstra sua fragilidade, suas fraquezas, medos, incertezas, o seu pânico de estar dentro daquela situação, mas que quando ele é solicitado ali na linha de fogo, nos momentos mais cruciais, ele tem coragem suficiente para salvar e ajudar os seus companheiros. Como o filme tem um recorte bastante definido e ele fala de um microcosmo, a construção desses personagens se torna um aspecto muito importante para a gente entender toda a complexidade que está em torno dessa história. Aqui, vida e morte andam lado a lado o tempo todo, e cada cena de desarmamento das bombas adiciona uma camada de conhecimento, uma informação nova, não só sobre o trabalho deles, mas sobre quem eles são e como eles reagem a essa situação. Alguns ângulos e enquadramentos adotados contribuem para passar uma noção da real periculosidade desses momentos, destacando também a população local que observa a ação dos soldados e também abrindo uma janela para que qualquer pessoa que está ali ao redor seja um potencial suspeito. Got a young man on the roof. You're 9 o'clock. Keep an eye on him. Roger that. Hey, Sanborn. You got eyes on some guy with a video camera? Roger that. I got him. Getting ready to put me on YouTube. Little shady. Yeah, he looks shady. Keep an eye on him.
Ao não estabelecer um outro lado, um inimigo concreto, um vilão claro e definido, a direção faz a gente pensar, afinal, qual que é o rosto da guerra e contra quem se luta? Por se tratar de um tema tão delicado, obviamente também surgiram críticas e controvérsias. Soldados especialistas comentaram então sobre algumas incongruências que teria nas ações e nos processos da história. Concessões narrativas que teriam sido feitas em prol da história narrada no filme, como por exemplo a falta de verossimilhança com relação ao uniforme dos soldados, a imprudência do sargento James e o fato de que um soldado especialista em desarmamento de bomba jamais vai ser um sniper. E tem uma cena no filme em que eles se mostram exímios atiradores. Parte da crítica alegou que o filme não se posicionou claramente com relação à política internacional dos Estados Unidos e com isso ele acabou elevando o soldado a um status de ser mítico. O único elogio praticamente unânime foi a forma que o filme aborda esse retorno para casa e a dificuldade em assimilar essa nova realidade depois de viver situações de extremo perigo, como é a zona de guerra. Guerra ao Terror não é pretensioso e ele nem tem a intenção de explorar a guerra de uma maneira ampla. Eu acho que um dos grandes méritos do filme foi ele se ater justamente a um microcosmo dentro do funcionamento da guerra. Os conflitos são de ordem burocrática, como desarmar bombas, e de ordem pessoal, focando na maneira como cada um enfrenta aquele dever. Ele não abre para questionamentos políticos maiores, reviravoltas ou embates. Ele tem um tom cotidiano e por isso mesmo até repetitivo, com algumas surpresas apenas. Ele vai direto ao ponto e ele jamais tenta fazer um retrato definitivo do que é a guerra. Na verdade, ele faz um trabalho totalmente oposto à maioria dos filmes de guerra. Ao invés dele incitar a agressividade ou a violência, ele atua na contramão. Ele foca no desarme de bombas, que na verdade é uma maneira de evitar mais estragos e poupar mais vidas. Bom, por hoje é isso. O próximo vídeo ele vai ser um pouquinho diferente, ele vai ter um outro formato. Eu não vou focar só no filme Lady Bird, eu vou traçar um panorama da trajetória da Greta Gerwig, que é atriz, roteirista e diretora, e também a quinta indicada à categoria de melhor direção no Oscar. Então a gente se vê em breve, até a próxima!